Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você pode utilizar o Workflow Selva Urbana, o pacote de pré-definições Selva Urbana que você encontra lá no nosso site lightroombrasil.com.br para melhorar aí suas fotos de arquitetura, principalmente fotos de arquitetura com grande amplitude dinâmica. O que é uma grande amplitude dinâmica? Amplitude dinâmica é o nome que a gente dá à diferença entre as áreas mais claras e mais escuras da minha cena. Então aqui no caso dessa foto, eu tenho aqui áreas muito claras, como essa daqui, que estão estourando, e áreas muito escuras, como a estrutura em si, que como vocês podem ver, está assim sem detalhes, porque está escura demais. Então nós vamos utilizar algumas pré-definições que vão nos ajudar a engrandecer essa foto aí. A primeira pré-definição que a gente vai utilizar é uma pré-definição tudo em um chamado contraluz sem problema. Tudo em um são pré-definições que elas tentam ser assim soluções completas, né? A gente pode fazer aquele ajuste depois, dar aquele pequeno ajuste, mas elas são soluções completas, elas vão fazer uma série de ajustes aí em vários painéis para sua imagem. No caso de contraluz sem problema, né? Ela vai tentar aí resolver exatamente fotos que têm esse problema de você estar fotografando contra o sol, e aí você tem a luz do sol, mas tem objetos totalmente na sombra, em silhueta. Então aqui apliquei o contraluz sem problemas, né? E já temos uma imagem aí, né, mais adiantada aqui. Nós temos foi recuperado bastante detalhe aqui na área da estrutura que a gente tinha, e também nas áreas de luz foram recuperados cores e detalhes que a gente não via anteriormente. Então aí nós já temos aí um primeiro passo para a nossa imagem. E agora nós vamos seguir então com ajustes pontuais, já que o geral da nossa imagem já está mais resolvido, a gente vai seguir com ajustes pontuais, utilizando aí o pincel de ajuste localizado. O primeiro ajuste localizado que eu vou aplicar é um ajuste de detalhes, um ajuste para aprimorar detalhes, chamado Aprimorar Detalhes Selva Urbana. Vou selecionar ele e vou utilizá-lo para eu ganhar mais detalhes. Vou aumentar meu fluxo aqui para 100, para eu ganhar detalhes aqui nessa área da estrutura. Então, ó, eu vou passando aqui na estrutura e você pode perceber que os detalhes vão ganhando força, vão ganhando intensidade, né? Toda a textura, todos os desenhos, todas as formas vão ganhando aí intensidade. Essa é uma edição rápida, né? A gente pode fazer isso com mais cuidado, mas a ideia aqui é mostrar para você o potencial que a gente consegue aí utilizando esse conjunto de presets, e mostrar também como eles são modulados, como eu posso sobrepô-los, como eu posso combiná-los para chegar ao resultado que eu quero e chegar a um resultado bem pessoal para minha foto, né? Então, feito isso aqui, né, recuperei detalhes aqui, agora eu quero trazer um pouco desse azul do céu, quero deixar essa cor do céu, indo do amarelo para o azul, um pouco mais intensa. Para isso, eu vou dar um novo para desmarcar aquela máscara lá, porque eu não quero mais alterar ela, e vou selecionar uma nova pré-definição de acabamento chamada névoa fria. Essa névoa fria, ela adiciona uma tonalidade de azul que vai me ajudar a deixar o meu céu um pouco mais intenso. E eu também vou reduzir um pouquinho a exposição dela, que eu não quero que ela clareie demais o céu. Eu quero o azul mais intenso aí, e se eu clarear demais o céu, eu não vou ter isto. Então eu vou, ó, aplicando aqui. A aplicação ficou um pouco exagerada aqui, então eu vou deletar ela, né, e vou fazer o quê? Vou reduzir o fluxo um pouco, porque com o fluxo reduzido eu consigo controlar melhor a aplicação, porque, né, eu aplico mais aqui no começo onde está bem azul, ó, faço uma aplicação mais pesada, e depois o acabamento no resto eu vou fazendo uma aplicação menos pesada, vou passando menos vezes para a aplicação ficar mais leve, né? Então fiz aqui, o meu céu ficou mais intenso, eu posso ajustar a exposição depois como eu quiser, para deixar mais ou menos intenso. Uma vez adicionado aqui, deixei o meu céu mais azul, meu próximo passo vai ser trazer um pouco mais de dourado aqui para essa região aqui do sol, exatamente para fazer essa brincadeira, o azul frio, o dourado quente, criar esse contraste de cor aqui na minha imagem. Então vou dar um novo, vou abrir de novo o meu menu e vou selecionar uma outra pré-definição de névoa chamada adicionar sol dourado. E essa pré-definição que adiciona um pouco de amarelo e dá um pouco de brilho para minha cena
eu vou adicionar ela nessas áreas onde o sol está afetando mais. O legal dela é que como ela cria esse glow, assim, esse brilho, mesmo que eu deixe ela vazar um pouco em cima da estrutura ou em cima das pessoas, eu vou ter exatamente essa sensação de que a luz do sol está batendo, de que a luz do sol está se refletindo e gerando essa espécie de glow, essa espécie de brilho que eu vou ter. Então, ó, fiz aqui os meus ajustes adicionando essa quantidade de amarelo. Se a gente quiser ver só a diferença aí dos ajustes que a gente aplicou, né, só a diferença aí dos pincéis que foram aplicados, eu posso desativar o interruptor aqui, ó, ele remove todos os pincéis, eu ativo novamente, ele adiciona aí os pincéis e eu posso ver aí o impacto que o pincel teve nesse ajuste, ó, sem os pincéis, com os pincéis, né? Ó, trouxe aqui o glow e tudo mais. Vou aplicar mais um pouco aqui, né? Principalmente deixar vazar um pouquinho nessa parte interna da estrutura. Terminei meus ajustes pontuais, meus ajustes mais localizados. Para finalizar a minha imagem, vou aplicar um acabamento de nitidez, usando a pré-definição acabamento nitidez, que é uma nitidez aí que vai me dar uma nitidez mais ideal aí para uma foto arquitetônica, né? Eu achei ainda que ficou um pouco escuro aqui, essa região aqui da estrutura, ela ainda está do meio tom para baixo, não está chamando tanta atenção. Eu quero atrair o olhar mais para cá ainda. Então eu vou utilizar uma outra pré-definição aqui, que é a pré-definição aprimorar, clarear, e eu vou aplicar essa pré-definição aqui nessa área para clarear um pouco mais a minha estrutura e atrair o olhar mais para ela. Ó. E aí eu atraio mais a atenção aqui do meu observador para essa estrutura. Vamos ver um antes e depois, finalizamos a foto, vou tirar as duas barras laterais e vou abrir um antes e depois aqui para a gente ver, né? O que a gente fez? A gente pegou a foto que estava assim e recuperamos os detalhes dela usando aí as pré-definições do pacote Selva Urbana, né? Trouxemos os detalhes aqui na estrutura, trouxemos detalhes do céu e trouxemos mais cores que estavam muito mortinhas, muito escondidas aqui, a gente trouxe aqui. Beleza? Então vamos passar aí para a próxima foto. Para a nossa segunda foto aí temos outra situação aí de grande amplitude dinâmica, né? O sol aqui atrás do prédio, deixando essa área da imagem bem clara e áreas bem escuras aqui na frente. Nós vamos tentar recuperar isso daí, utilizando as pré-definições do pacote Selva Urbana. A primeira pré-definição que eu vou utilizar agora vai ser uma pré-definição de base, que vai ser base para HDR. Essa pré-definição que ela faz, toda pré-definição de base ela tenta ser um começo para a nossa imagem, ela é um começo para a nossa imagem, e a gente vai ajustar em cima disso, combinar outras pré-definições e criar o nosso próprio efeito, o nosso próprio resultado. Então eu vou aplicar aqui base para HDR e ó, já tenho aqui um início abrindo os detalhes da minha foto, trazendo mais cor e tudo mais, né? E aí eu posso fazer ajustes em cima disso. Nesse caso, por exemplo, eu acho que ela escureceu demais a imagem, né? Se eu abrir o histograma aqui, ó, eu vejo quão distante do ponto branco eu estou. O céu ficou puxado para um cinza, acinzentado muito escuro. Então eu vou voltar os realces aqui para clarear um pouco as áreas de realce da cena e deixar lá o meu céu um pouco mais claro. Não quero recuperar tanto assim os realces, que senão vou ficar com essa aparência acinzentada e de baixo contraste, né? Meu próximo passo, né, se você reparar, os nossos prédios eles estão com uma espécie de uma névoa. Na medida que eu vou me afastando aqui do ponto onde foi fotografado, os prédios vão perdendo contraste. Uma boa ferramenta para eu solucionar isso é lá no painel Efeitos, eu utilizar o desembaçar. Então, eu vou utilizar o desembaçar aqui e recuperar um pouco aí dessa névoa que está lá no fundo, recuperar o contraste dos prédios. Feito isso, o meu próximo passo eu quero dar um destaque de cor aqui para essa cena, puxar aquela cor mais... lembra aqueles HDRs que se fazia com as cores mais incríveis, assim, as cores mais puxadas? A gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso utilizando uma pré-definição de acabamento chamada destaque intenso. Então, ó, clico aqui
e ela vai me dar aí um pouco mais de destaque de cor e de definição na minha cena. Beleza? Só que com todo esse processo, com o clarear, com o destaque intenso, achei que a imagem ficou um pouco puxada aí para o escuro, para a subexposição. Então eu vou aumentar a exposição dela só um pouquinho, né? Pode subir mais um pouco, só para deixar ela aí um pouquinho mais clara, trazer ela um pouco mais aí de claridade para ela. E agora nós vamos começar a fazer de novo aqueles ajustes pontuais, aqueles ajustes que a gente faz com o pincel. Então vou pegar meu pincel aqui, e o primeiro ajuste que eu vou fazer, vou adicionar um pouco mais de luz do sol a essa área da cena. E vou fazer isso utilizando um pincel de acabamento chamado adicionar luz do pôr do sol intensa, que é essa aqui. Na verdade é um pincel de névoa, né? Vou pegar ele aqui, vou deixar o meu fluxo aqui no 32, exatamente para poder fazer aquele acabamento melhor, como eu mostrei para vocês na última imagem. E aí, ó, eu vou aplicar esse pincel nessa área aqui, né? Então eu trouxe aqui um pouco mais de intensidade para essa luz laranja que eu tenho aqui em cima. Feito isso, agora eu vou utilizar um outro pincel, que é o pincel para dar definição na água. É o pincel Aprimorar Definição da Água. Ele é um pincel que vai me ajudar a trazer todas essas ondulações e reflexos da água. Então vou aplicar ele aqui e você pode ver como ele vai trazendo exatamente esses detalhes que existem na água, esses reflexos e tudo mais. Eu vou reduzir um pouco o tamanho dele, só para fazer um acabamentozinho aqui. E aí trouxe aí um pouco mais de definição para a água. E também vou trazer aí um pincel de clarear, para trazer um pouco mais de claridade para os prédios, né? Como eu falei ali, o nosso olho guia aí para as áreas mais claras da minha cena. Então se eu quero atrair atenção para os prédios, vai ajudar se eu clarear eles mais um pouquinho. Então vou usar um pincel Aprimorar Clarear, né? Vou usar um pincel maiorzinho aqui e posso fazer esse clareamento dos prédios. Clareio ele um pouquinho aqui e aqui dou uma clareada nos prédios também e faço eles chamarem um pouco mais de atenção por causa dessa luminosidade que eles ganham. Vamos ver o antes e depois da foto? Vamos lá, vou fechar o pincel, removemos aqui as barras laterais e fazemos o antes e depois. E aí você pode ver, né, que temos exatamente isso. Trouxemos todos os detalhes do prédio, direcionamos o olhar para eles, né, intensificamos essa diferença entre o amarelado, onde o sol está se pondo, e o azul do céu, e também intensificamos a água aqui. Beleza? Vamos passar para a próxima foto então, nossa terceira e última foto. Nessa terceira e última foto, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos trabalhar com preto e branco nessa foto, né? Quando a gente trabalha com preto e branco, a gente remove o contraste de cor que a nossa foto já tem e fica só com contraste tonal. Então eu quero trabalhar o contraste de forma a intensificar todas as formas que tem na minha cena, os prédios, as janelas, a cúpula, os detalhes da água e tudo mais. Então, para começar isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar aí uma pré-definição tudo em um, chamada PIB contrastado. O mouse já parou certinho em cima aqui na hora que eu rolei ela, né? Então esse PB contrastado, vou aplicar, e ele faz exatamente isso, ele traz um preto e branco com bastante contraste. Vê como o prédio ficou bem desenhado aqui, ó, com todos os detalhes dele bem apresentados, né? E ela, como é uma pré-definição tudo em um, é aquela pré-definição que já tenta aplicar aí bastante coisa, já tenta fazer aí, já tenta deixar aí a minha foto praticamente pronta, né? Eu só vou reduzir um pouquinho o contraste dela, para não ficar tão intenso assim, né? E vou também, acho que a claridade ficou um pouco exagerada, então vou reduzir um pouquinho mais a claridade, mas estamos aí com um bom rumo aí nessa imagem, né? Agora nós vamos fazer os ajustes pontuais, então eu vou pegar o pincel novamente, né? E a primeira coisa que nós vamos utilizar, a primeira pré-definição que nós vamos utilizar, é exatamente aquela de dar definição para a água, né? Vamos aplicar ela aqui na água, e você vai ver como essa pré-definição ela aumenta esse detalhamento das ondas e tudo mais. Eu vou até aumentar aqui
o meu fluxo para 100, para não ficar tendo que passar tantas vezes, e você já vê melhor aí o resultado da aplicação. Lembrando que isso é uma edição rápida, né? A gente está fazendo uma edição aí só para vocês verem o potencial dessas ferramentas, né? Então, apliquei aí uma pré-definição. E outra coisa que eu quero fazer, eu quero melhorar o destaque nesses prédios aqui. Então eu vou dar um novo e vou utilizar um aprimorar clarear, né? Vou utilizar esse pincel aqui nos prédios exatamente para atrair um pouco mais a atenção para eles, ó. Deixo eles mais claros, um pouco mais intensos, para chamar um pouco mais a atenção, né? Nesse caso aqui, nesses prédios aqui do fundo, esse clareamento acaba deixando eles meio sem contraste por causa do flare do sol aqui, por causa do glow do sol que apaga eles um pouquinho. Então eu vou reduzir um pouquinho sombras, né? Vou reduzir um pouquinho os pretos para recuperar um pouco desse contraste aqui, né? Então estamos com a imagem num bom rumo aí. Para finalizar, como eu quero recuperar exatamente um pouco dessa área contrastada aqui, lá em efeitos eu vou trazer um pouquinho do desembaçar aqui só, né, para recuperar um pouco do contraste ali, né. Vamos fazer aquele antes e depois. Vou dar o tab aqui para tirar as barras laterais e fazemos o antes e depois aí. E temos uma foto PB exatamente como a gente quer, que é aquele PB com bastante contraste, que eu vejo bem todos os detalhes, tanto nas áreas mais claras quanto nas áreas mais escuras, e o prédio está bem desenhado e tudo mais. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido aí as coisas que a gente pode fazer aí com a nosso pacote de pré-definição selva urbana, e fica o convite aí para visitar lá o nosso site www.lightroombrasil.com.br e também o nosso grupo Lightroom Brasil no Facebook. Um abração aí a todos e até o próximo vídeo.